Você sabia que os tubarões são mais antigos que os dinossauros? Eles nadam nos nossos oceanos há mais de 400 milhões de anos. Sobreviveram a 5 grandes extinções em massa e hoje são peças-chave para a saúde do nosso planeta. Muita gente pensa neles como os vilões dos filmes, mas a verdade é que os tubarões são essenciais para o equilíbrio da vida marinha. Sem eles, os oceanos como conhecemos simplesmente não existiriam. Então, que tal a gente mergulhar fundo e descobrir quem são, de verdade, esses incríveis guardiões dos mares? Primeiro, vamos entender o que faz um tubarão ser um tubarão. Eles pertencem a um grupo de peixes muito especial chamado condrites, ou peixes cartilaginosos. Isso significa que, ao contrário da maioria dos peixes que têm esqueletos de osso, o esqueleto de um tubarão é feito de cartilagem, o mesmo material flexível das nossas orelhas e nariz. Essa característica torna seus corpos muito mais leves e ágeis, permitindo que se movam pela água com uma eficiência impressionante. É uma adaptação perfeita que os ajudou a prosperar por milhões de anos. E quando falamos em prosperar, estamos falando de uma diversidade enorme. Atualmente, existem mais de 500 espécies de tubarões catalogadas pelos cientistas. Elas estão espalhadas por todos os oceanos do mundo, desde as águas quentes e rasas dos trópicos até as profundezas geladas e escuras do Ártico. E a variedade de tamanhos é simplesmente fascinante. Pense no menor tubarão conhecido, o tubarão-lanterna, que cabe na palma da sua mão, medindo cerca de 20 centímetros. Agora, compare isso com o gigante gentil dos oceanos, o tubarão-baleia. Ele é o maior peixe do planeta, podendo ultrapassar os 12 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas. E o mais curioso é que, apesar do seu tamanho colossal, ele se alimenta apenas de plâncton, pequenos organismos que flutuam na água. A longevidade dos tubarões também é algo que impressiona e varia muito entre as espécies. Um tubarão-martelo, por exemplo, vive em média entre 20 e 30 anos. Já um tubarão-tigre pode chegar aos 40, o famoso tubarão branco. Estrela de muitos documentários, pode viver mais de 70 anos, uma vida bem longa para um peixe. Mas o recorde absoluto vai para o tubarão da Groenlândia. Esse animal incrível, que vive nas águas frias do Atlântico Norte, é considerado o vertebrado mais longevo do mundo. Estudos científicos, analisando os tecidos dos seus olhos, confirmaram que eles podem viver mais de 250 anos, com alguns indivíduos podendo chegar perto dos 400 anos. É quase como se eles tivessem testemunhado séculos de história humana debaixo d'água. A alimentação, como você pode imaginar, também muda bastante de uma espécie para outra. A maioria dos tubarões tem uma dieta bem variada, que inclui peixes, lulas, polvos e crustáceos. Eles são predadores oportunistas e muito eficientes. Espécies maiores, como o tubarão branco e o tubarão-tigre, estão no topo da cadeia alimentar e podem caçar presas maiores, como focas e leões marinhos. Mas nem todo tubarão é um caçador feroz. Como já vimos com o tubarão-baleia, existem também os gigantes filtradores. O tubarão-frade, o segundo maior peixe do mundo, também se alimenta exclusivamente de plâncton, nadando de boca aberta para filtrar enormes volumes de água. Essa função de predador de topo é vital. Ao controlar a população de outras espécies, os tubarões evitam que uma única espécie se prolifere demais e desequilibre todo o ecossistema. Eles são como os médicos do oceano, mantendo tudo saudável e em ordem. Agora, vamos falar sobre um ponto crucial: a reprodução. A forma como os tubarões se reproduzem é lenta e complexa, o que os torna muito vulneráveis. Diferente da maioria dos peixes que liberam milhares de ovos na água,
os tubarões investem muito em poucos filhotes. Algumas espécies botam ovos, que ficam presos em algas ou rochas até eclodirem. Outras mantêm os ovos dentro do corpo da mãe, onde os filhotes se desenvolvem em segurança. E as mais fascinantes são as espécies que desenvolveram uma espécie de placenta, muito semelhante à dos mamíferos, nutrindo os filhotes diretamente dentro do útero. A gestação de um tubarão pode ser extremamente longa, em alguns casos, durando mais de um ano, e o número de filhotes por ninhada é geralmente pequeno. Essa estratégia reprodutiva lenta significa que as populações de tubarões demoram muito para se recuperar de perdas, o que nos leva ao maior problema que eles enfrentam hoje. Apesar da fama de comedores de gente, os ataques de tubarão a humanos são extremamente raros. As estatísticas mostram que é mais provável você ser atingido por um raio do que ser atacado por um tubarão. Na maioria dos poucos incidentes que ocorrem, o tubarão geralmente confunde a pessoa, talvez um surfista em sua prancha, com uma de suas presas naturais, como uma foca. Eles dão uma mordida exploratória para identificar o que é aquilo e, ao perceberem que não é sua comida, eles simplesmente vão embora. Não é um ataque por agressividade. O verdadeiro perigo, na verdade, não é o tubarão para nós, mas nós para os tubarões. Todos os anos, estima-se que mais de 100 milhões de tubarões são mortos pela ação humana. A principal causa é uma prática cruel e insustentável, chamada finning, que consiste em capturar o tubarão, cortar suas valiosas barbatanas para uso em sopas e depois jogar o animal, ainda vivo, de volta ao mar para morrer. Essa matança desenfreada já colocou dezenas de espécies de tubarões em risco crítico de extinção, e as consequências disso são catastróficas para todo o planeta. Sem os tubarões para controlar as populações de outros animais, os ecossistemas marinhos entram em colapso. Espécies que antes eram controladas por eles se multiplicam sem controle, devorando os peixes que são a base da cadeia alimentar. Isso afeta diretamente os recifes de corais, que ficam sufocados por algas que não são mais comidas pelos peixes herbívoros. A pesca comercial, da qual milhões de pessoas dependem, também é profundamente afetada, e o impacto vai além. Oceanos saudáveis, com tubarões no topo, ajudam a regular o clima do nosso planeta. Proteger os tubarões é, portanto, uma questão de autopreservação. Os tubarões não são os monstros que os filmes criaram. Eles são criaturas antigas, complexas e absolutamente vitais para a saúde dos oceanos. Eles são os guardiões silenciosos do mundo submarino. Conhecer a verdade sobre eles é o primeiro passo para mudar nossa percepção. Conhecimento gera respeito, e o respeito nos leva à ação e à preservação. Proteger os tubarões é garantir um futuro mais saudável, não só para a vida marinha, mas para todos nós. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nessa jornada de descoberta. Se você aprendeu algo novo e quer ajudar a espalhar essa mensagem, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Juntos, podemos fazer a diferença. Até a próxima!